Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguidores, amigos inscritos aqui do canal Juliana Bertolozzi, tudo bem? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, trago aqui algumas atualizações sobre as medidas restritivas aqui da cidade de São Paulo, que foram anunciadas pelo prefeito Bruno Covas hoje pela manhã e que serão oficializadas daqui a instantes em uma coletiva de imprensa. Mas eu já vou adiantando quais serão essas novas medidas e o que levou à adoção dessas novas medidas. Adianto, pessoal, por enquanto são essas as medidas adotadas até agora. Não vieram da parte do gestor João Agripino Dória. Ele sim, está querendo adotar medidas muito mais restritivas e que sejam implantadas em todo o estado de São Paulo. Por enquanto, a notícia que temos é uma alteraçãozinha no calendário, que eu já vou falar aqui, antecipação de feriados, e a notícia foi dada pelo prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Por enquanto é o que temos até este instante, agora um pouquinho antes do meio-dia. Claro que se houver alguma atualização, alguma novidade, volto aqui para falar com vocês. Vamos lá? Bem, meus amigos, bem cedo hoje, o prefeito Bruno Covas concedeu uma entrevista a uma certa emissora de televisão e ele disse que vê indícios de colapso no sistema de saúde da cidade de São Paulo e citou que aconteceu uma primeira morte por falta de atendimento em leito de UTI. Ele disse que, vou ler aqui a mídia, ele afirmou que foi registrada a primeira morte de um paciente com Covid-19 que não conseguiu vaga em uma unidade de UTI, a unidade de terapia intensiva. Segundo o prefeito Bruno Covas, o caso aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo. Não deu muito mais informações a respeito. Ele disse que lamenta, obviamente, essa morte e principalmente lamenta o fato de que a pessoa faleceu sem sequer conseguir atendimento na cidade de São Paulo. E em seguida ele comentou que está vendo que o sistema de saúde da cidade está entrando em colapso. De acordo com o prefeito, a taxa de ocupação das UTIs na capital está atualmente em 88%. Ontem, quarta-feira, dia 17 de março, havia 395 pessoas aguardando leitos de UTI. Todas essas pessoas teriam sido diagnosticadas com a doença, com a Covid-19. O prefeito Bruno Covas afirmou também que a prefeitura vai anunciar hoje novas medidas de restrição, que são essas que eu vou falar daqui a pouquinho, para tentar reduzir a pressão sobre o sistema de saúde na capital. Entre essas medidas está a antecipação de feriados. Bruno Covas afirmou que não há nenhum prazer pessoal no fechamento de comércio, fechamento de parque, em restringir a circulação de pessoas. Ele afirma que é uma necessidade para que a gente, estou lendo as palavras dele, tá? É uma necessidade para que a gente possa restringir a circulação e não deixar que os leitos cheguem a 100% de ocupação e assim poder tratar a todos, declarou o prefeito Bruno Covas. Ele também disse que trabalha também para ampliar a quantidade de leitos para atender a população. Hoje, segundo ele, a capital tem a mesma quantidade de leitos que tinha no ano passado, no pior momento da pandemia. Eu faço uma pausa aqui para questionar. Por que então demoliram os hospitais de campanha que foram construídos a toque de caixa? Tiveram uma inauguração
estratosférica, cheia de fogos, mimimi, blá blá blá, e foram destruídos sem sequer terem sido usados. Esse foi o pior momento da pandemia? Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu prever que o pior momento da pandemia ainda estaria por vir? A construção de hospitais de campanha e sua demolição sem sequer terem usados equivale a abrirmos a nossa carteira, pegarmos o dinheiro que está lá dentro e simplesmente rasgarmos e jogarmos por aí. Foi isso que fizeram com o dinheiro. Foi isso que fizeram no ano passado, quando construíram os hospitais de campanha e destruíram sem sequer terem sido usados. Uma vergonha. Não nos esqueçamos que o estado de São Paulo é o estado que tem mais casos e mortes pela Covid-19 em todo o Brasil. Esse número nunca parou de crescer desde o começo da pandemia. Então, fica aqui o meu questionamento, e não é só meu, de muitas pessoas. Por que os hospitais de campanha foram demolidos sem sequer terem sido utilizados? Como justificar o dinheiro que foi gasto na construção destes hospitais e sua posterior demolição, novamente sem terem sido utilizados? O senhor Bruno Covas agora lamenta, eu também lamento, muitos lamentam. Claro que lamentamos a morte de todos pela doença ou por outros fatores. Lamentamos as pessoas desempregadas porque o comércio foi à falência. Lamentamos todas as consequências dessa pandemia, sejam as mortes causadas diretamente pela doença ou indiretamente por conta das medidas restritivas. E aqui eu faço uma cobrança à prefeitura e ao governo estadual. Senhores João Agripino Dória e senhor Bruno Covas, por que os senhores construíram hospitais de campanha e os demoliram sem sequer terem sido utilizados? Com certeza, esses leitos estão fazendo falta nesse momento, não estão? Vai para a conta dos senhores. Todas essas pessoas que estão vindo a óbito por falta de leitos e que poderiam ter sido atendidas caso os hospitais de campanha ainda estivessem em funcionamento, ou melhor, estivessem em funcionamento, os senhores são responsáveis por essas mortes. O prefeito Bruno Covas, então, disse que está trabalhando para ampliar a quantidade de leitos para atender a população, porém, não detalhou o que está fazendo, que tipo de trabalho é esse, quais são as medidas, como que esses leitos serão ampliados, e pediu compreensão à população para que respeite as medidas de restrição e isolamento social. Um pouco mais tarde, algumas horas após ter concedido essa entrevista à emissora de televisão, Bruno Covas então anunciou que, para frear a escalada da Covid-19, 5 feriados serão antecipados em São Paulo. A medida visa evitar o colapso do sistema de saúde e começa a valer na próxima segunda-feira, dia 22 de março. A antecipação dos recessos vai atingir diretamente as indústrias e algumas empresas que ainda seguem em funcionamento nessa fase roxa emergencial do Plano São Paulo, que estamos vivendo neste momento aqui em São Paulo, e a prefeitura ainda vai definir se essa medida vai ter adesão de bancos e outros serviços
como correios e até supermercados, farmácias e outros serviços, aqueles que são considerados essenciais. Então ainda haverá uma definição quanto a esses. Assim que eu souber de mais informações, venho passar para vocês em primeira mão. Quais serão os feriados então que serão antecipados, certo? Vamos lá, vamos a eles então, pessoal. A partir de segunda-feira, então, dia 22 de março, tá? Na tentativa, então, de diminuir a circulação de pessoas na cidade, tentar frear a disseminação da doença, tá? Essa medida, então, de antecipar os feriados foi tomada para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. Os feriados que serão antecipados serão os seguintes: a Sexta-feira Santa, que seria em 2 de abril de 2021, o feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2021, o Dia do Trabalho, 1º de maio de 2021, Corpus Christi, que será em 3 de junho de 2021, e o feriado da Revolução Constitucionalista, que é em 9 de julho. Esses feriados todos serão antecipados. Especula-se neste momento que o governador Agrippino está em reuniões com secretários, técnicos, está ou ainda decidindo, avaliando se deve endurecer ainda mais as medidas restritivas que já estão implementadas aqui no estado de São Paulo. Então, provavelmente passaríamos para a chamada fase preta, que é aquela que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Já falei a respeito em 2 vídeos anteriores, em que prateleiras inteiras de supermercado estão sendo interditadas para que as pessoas não adquiram aqueles produtos. O Estado é quem decidiu quais produtos são essenciais ou não. Os que o Estado decidir que não são essenciais devem ser adquiridos online. Então estamos aqui em São Paulo aguardando uma possível escalada para a fase preta. Por enquanto, o que temos neste momento é a antecipação destes feriados, conforme falei antes. Eu gostaria de finalizar esse vídeo hoje me dirigindo à apresentadora Maju Coutinho. Como todos sabem, eu não tenho televisão em casa. Acredito que a última vez que eu a tenha visto apresentando algo, ela ainda era a garota do tempo, do jornal que era passado às 8h30, naquela emissora, né? Não sei exatamente aonde ela está agora, eu acredito que ela esteja em dos outros canais dessa emissora. A gente sabe que eles têm canais específicos de notícias, canais disso, canais de não sei, não me interessa onde ela está. A questão é, ela ontem falou em rede nacional, ela deu uma declaração, ela estava falando a respeito do lockdown. Na verdade, o assunto era sobre as pessoas que estão resistindo em aderir, que estão protestando. E quem são essas pessoas? São os trabalhadores? São os donos de comércio que estão vendo seus comércios falirem? São os donos de restaurantes, de bares, de mercados de bairro, de padarias? São essas pessoas? Vendedores ambulantes?
donos de salão de beleza e também os funcionários de salões de beleza, como cabeleireiros, manicures, pedicures, massagistas, enfim, a cadeia de serviços a que ela se referiu é muito, muito grande. Afinal, eu acredito pessoalmente que todos os setores industriais estão sendo afetados pelo lockdown e pelas medidas restritivas que estão sendo implementadas para tentar frear a pandemia. E ao falar sobre essa situação, sobre essas pessoas, a apresentadora Maju Coutinho disse: o choro é livre. Aceitem as medidas. É assim mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar em quais circunstâncias a expressão o choro é livre costuma ser utilizada. Acredito que o uso mais comum dessa expressão está relacionado ao futebol. Quando um time adversário, aqueles times rivais que nós temos, aquela rivalidade histórica de anos e anos, quando um ganha do outro, geralmente os torcedores dizem um para o outro: o choro é livre. Também já vi essa expressão sendo usada em outras situações, mas também em tons mais jocosos e situações amenas. Afinal, por mais que alguém seja um torcedor fanático de um certo time de futebol, perder ou ganhar um jogo não afeta a vida desse torcedor. Claro, ele pode ficar sentido, triste. Afinal, temos os torcedores que adoram, que acompanham o time. Temos sim. Esses torcedores podem sim se sentir mais tristes e não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar a dor de alguém. Não cabe a nós dizer que o choro é livre. Embora, como eu disse, no caso do futebol eu vejo essa expressão sendo usada comumente, mas em outros casos, como o exemplo que a apresentadora Maju Coutinho citou, essa expressão é extremamente descabida. Eu não consigo imaginar alguém dizer para a família dessa pessoa que faleceu hoje, aqui na Zona Leste de São Paulo, aguardando atendimento, que o choro é livre. Não consigo imaginar alguém dizendo ao dono de uma padaria cujas portas estão fechadas e cujas contas estão se acumulando em cima da mesa, que o choro é livre. Não consigo imaginar alguém dizer para uma família que acaba de perder um ente querido, vítima da pandemia, por exemplo, ou uma vítima indireta, como eu citei aqui no começo. Afinal, vimos muitos casos de pessoas que se suicidaram, entraram em estado de depressão profunda, por não terem como conseguir pagar suas contas, por não poderem honrar seus compromissos financeiros e ceifaram as próprias vidas. É desumano dizer às famílias que o choro é livre. É desumano dizer para as famílias que estão lutando pela sobrevivência neste momento que o choro é livre. Também é desumano dizer para as famílias que estão rezando e orando pelos seus familiares que estão doentes que o choro é livre. Dona Maju Coutinho, é uma pena que a senhora não entenda o que é humanidade, o que é empatia,
Talvez porque a senhora aí do alto do seu salário de 60 mil reais não note os efeitos dessas medidas restritivas diretamente em sua vida. Afinal, a senhora ainda continua a trabalhar. Acredito que a senhora tenha funcionários em sua casa e que continuam trabalhando normalmente. Talvez eles estejam se arriscando nas ruas para ir ao trabalho, como tantos outros. A senhora diria isso para essas famílias? A senhora precisa aprender o que é empatia, dona Maju Coutinho. E com urgência. Faço o convite à senhora, dona Maju Coutinho, que dê uma volta em algum hospital da cidade onde a senhora mora, qualquer um. Veja a situação com seus próprios olhos. Converse com as famílias que estão aguardando notícias sobre seus parentes que estão internados em leitos de UTI ou não. Converse com eles. Eu a desafio a dizer que o choro é livre. Também convido a senhora, dona Maju Coutinho, a dar um passeio em uma rua de comércio qualquer. Não sei se a senhora é daqui de São Paulo. Se for, eu a convido a dar um pulinho ali na famosa rua 25 de Março, que eu acredito que seja o maior centro de compras a céu aberto da cidade de São Paulo, ou então a região do Brás, ou a Santa Efigênia. São ruas de comércio famosas. Se a senhora morar em qualquer outro lugar, ora, com certeza há uma rua de comércio famosa no local em que a senhora mora, e eu a convido a ir até lá e ver as portas fechadas e ver que talvez algumas pessoas estejam tentando trabalhar de forma clandestina, tentando fazer a economia girar, a sua própria economia, para que possam pagar as suas contas e levar para casa a janta de sua família, o café da manhã, de amanhã. Converse com as famílias que só podem agora fazer uma refeição ao dia. Eu a desafio a dizer para essas pessoas que o choro é livre. Mais humanidade para a senhora e para todos. Mais empatia e mais humanidade. Que saiamos dessa pandemia melhores seres humanos. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigada pela paciência e pela audiência.